Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja Deus por mais um dia de vida, por mais um domingo, mais uma semana que começa. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. Você que está conosco é muito bem-vindo. Você que está ouvindo essa palavra daqui a alguns meses e anos, Deus te abençoe de maneira poderosa. Deus alcance o teu coração, Deus fale com você pela sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Então, certamente, a palavra de Deus falará conosco essa noite. Muito bem-vindo, você que está chegando ao Facebook, você que entrou por alguma sala de algum amigo, você é muito bem-vindo. Temos estudado a palavra de Deus e vamos continuar com a série Aprendendo com as Histórias da Bíblia. E hoje vamos olhar a história de Jonas. Jonas, um profeta de Israel, do Reino do Norte, tem muito a nos ensinar. E o tema dessa noite é o preço da desobediência. A história de Jonas é magnífica. Tem muitas coisas para nos ensinar. A história de Jonas nos ensina o que não fazer e o que fazer. Quando olhamos pontos negativos da história de Jonas, e aí podemos aprender o que não fazer, e quando olhamos os pontos positivos, aprendemos o que fazer. Mas a história de Jonas também nos ensina que a desobediência tem um preço, tem as suas consequências. Nós vamos aprender isso claramente com a história de Jonas. Por isso escolhemos esse tema, o preço da desobediência. Mas com essa história, queridos, também aprendemos sobre a soberania de Deus e a fragilidade do homem. Deus é soberano, Deus é aquele que comanda todas as coisas, o mundo está na palma das suas mãos, ele dirige todas as coisas. E nós somos seres mortais, frágeis, que dependemos dele, dependemos do Senhor. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas também aprendemos nessa história sobre a misericórdia de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nessa história, a gente aprende que a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Deus é um Deus justo, assim como Deus é um Deus de misericórdia. E antes dele aplicar a sua justiça, trazendo juízo sobre os pecadores, os homens maus, perversos, ele usa de misericórdia. E nessa história, a gente também vai aprender sobre a misericórdia de Deus, que é grande, e se renova a cada manhã, e se estende de geração em geração. Assim é a misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar, vamos continuar orando pelos enfermos. Ainda há muita gente contaminada com a doença desse tempo e alguns doentes com outras doenças que carecem do nosso clamor, da nossa oração. Vamos seguir orando pelo nosso país, pela economia do país. Vamos clamar a Deus nesta hora. Abaixa a sua cabeça e oremos. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, tua palavra, Senhor, que não volta vazia, tua palavra sempre fará aquilo para a qual ela foi determinada. E nós pedimos, Senhor, fala conosco pela tua palavra, aquece o nosso coração, aviva-nos o coração e a alma, ó Deus, vivifica-nos pelo poder da tua palavra. Santifica, Senhor, as nossas vidas, tira as escamas dos nossos olhos e o tampão dos ouvidos, para que possamos ouvir e perceber as maravilhas da tua lei. Em nome do Senhor Jesus, vivifica-nos, traz pureza e santidade ao nosso coração. Senhor, traz temor e tremor diante do Senhor e da tua palavra, diante, ó Deus, das tuas ordens, para que o teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre, em nome de Jesus.
Ó Deus, visita os enfermos nesta hora. Tua serva Maria dos Anjos, toca na tua filha. Ó Deus, desobstrui as artérias do seu coração. Restaura a sua vida pelo poder do nome de Jesus. Sua saúde, Pai. Restaura a saúde da irmã Silvia Maria. Ó Deus, a saúde da Márcia, da Eliane. Ó Senhor, do Marcos Vinícius, do Badu, da Ana Irene. Ó Deus, da Ana Paula. Meu Senhor, da Ana Souza. Quantos enfermos desse tempo, ó Deus, pedimos o teu toque, a tua graça, a tua bondade. Ó Deus, aquela criança Rebeca que também está contaminada, que a mão do Senhor esteja sobre ela. Visita a família do pastor Tacílio, ele, sua esposa Lília, seus filhos, ó Deus, João e Gabriel. Visita-os e cura-os pelo poder do teu nome. Tua filha Priscila, lá em São Paulo, ó Deus, toca a tua serva e cura e restaura a sua saúde pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, vivifica a vida, Senhor, ó Deus, da tua serva. Ó Deus, visita o Ricardo também, traz cura sobre ele, a Pâmela, a Maria José. Ó Deus, renova as forças da equipe da Missão Avante, manifestando ali a tua bondade, a tua graça. Visita os missionários no campo nesta hora, a equipe na Espanha, na Tailândia. Ó Deus, tu visita pelo teu poder e tua graça, renova as forças e o ânimo dos teus filhos, ó Pai. Toca a economia do nosso país, dá a direção aos dirigentes da nação, ó Deus, o presidente do país, o Congresso, o Senado, o Supremo Tribunal, os governadores e prefeitos de cada cidade desse país. Meu Deus, que haja justiça, que seja feita justiça, Senhor, ao povo, ó Deus, aos necessitados. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a nossa nação. Aviva a igreja, Senhor, para a obra missionária. Levanta, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver e perceber as necessidades do campo, ó Deus, e estarmos prontos, ó Deus, e dispostos à tua obra, em nome de Jesus. Fala conosco essa noite, ó Deus, fala o nosso coração pela tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Você que chegou durante a oração, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça desde a Espanha, do Nordeste, do Rio de Janeiro e qualquer outro estado do país e qualquer outra nação do mundo. Você que está conosco ou você que estará conosco, ouvindo essa palavra, Deus fale ao teu coração essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. O profeta Jonas é a história que vamos hoje começar a olhar. Estamos na série Aprendendo com as Histórias da Bíblia. E Jonas é uma história maravilhosa que nos ensina muitas coisas. O tema da mensagem de hoje é o preço da desobediência. Jonas é conhecido como um profeta fujão, né? Aquele que fugiu de Deus, ou melhor, pensava que poderia fugir de Deus. E essa história tem muito a nos ensinar o que nós não devemos fazer, mas também nos ensina o que devemos fazer. Por isso vamos olhar essa história. Eu quero começar lendo no capítulo 1 de Jonas. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Jonas fica depois de Obadias e antes de Miqueias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, o profeta menor. Jonas é um profeta do Reino do Norte, de Israel, data de 760 a.C. Jonas aparece na história um pouco antes de Isaías, no reinado de Jeroboão II. Os últimos anos do Reino do Norte. Depois do Reino do Norte ele vai desaparecer, vai para o cativeiro assírico, e aí então nunca mais ele retorna à nação. Ficando então só o Reino do Sul, que é Judá, mais Benjamim, chamado Reino do Sul. Jonas capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope,
achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Muito bem, querido, aqui está a narrativa, o começo da narrativa dessa história, que é um tanto quanto fascinante quando a gente olha com calma e consegue extrair dela as lições que ela tem para nós. Muito bem, a ordem de Deus para Jonas era que Jonas fosse à cidade de Nínive e clamasse contra ela. O texto no versículo 2 diz aí: dispõe-te, vai, a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus estava aqui usando de misericórdia com Nínive. Antes que trouxesse juízo sobre Nínive, Deus queria usar misericórdia, e a maneira de Deus usar com misericórdia era que o profeta fosse anunciar a destruição. Porém, no coração de Deus, a esperança era que os ninivitas se convertessem. E Deus sabia que eles iam se converter, porque Deus conhece todas as coisas. Por isso, então, ele vai dizer a Jonas: vai a Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A cidade de Nínive era conhecida pela sua crueldade. E muitos estudiosos dizem que Jonas, o fato de Jonas fugir, um dos fatos, era porque Jonas estava já com trauma dos assírios. Nínive era a capital dos assírios, e os assírios eram inimigos de Israel de anos, e segundo alguns, numa determinada invasão dos assírios a Israel, os ninivitas e os assírios tiveram destruindo parte de Israel e mataram a família de Jonas. Segundo alguns estudiosos, que chegam a essa conclusão. Uma coisa é certa: Jonas não tinha nenhum apreço pelos ninivitas, pelos assírios. Por isso, então, ele não quis ir pregar. Ele preferiu a desobediência. E aí, é claro, a desobediência tem um preço a pagar. E Jonas, então, vai pagar o preço da sua desobediência. E nós vamos ver os detalhes. Nínive ficava a 800 quilômetros de Israel, aonde Jonas morava. Jonas decide. O versículo 3 diz aí: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tarsis ficava a 4.000 quilômetros de Israel, perto da Espanha, onde está a nossa irmã Sandra, que está aqui conosco essa noite. Segundo os historiadores, a cidade de Nínive ficava ali perto de Gibraltar, região ali da Espanha. Jonas foi para o sentido contrário que Deus mandou que ele fosse. Nínive ficava à direita da Palestina,
Nínive ficava, Tarsis ficava à esquerda, sentido oposto. Jonas então decide fugir e ir para longe. O versículo 3 termina: Tarsis, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se ele pudesse fugir da presença do Senhor. E aí eu quero entrar aqui no primeiro detalhe que a gente pode aprender com essa história. É que Jonas está num momento de insensatez. E todos nós, em algum momento da vida, a gente entra num período de insensatez. E quando a gente está insensato, queridos irmãos e amigos, a gente precisa tomar muito cuidado. A insensatez é um perigo. Ela tira o raciocínio lógico. E Jonas aqui está pensando em fugir da presença de Deus. Davi, lá no Salmo 139, no versículo 7, Davi declara: para onde fugirei da tua face? Se eu subo até os céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, ali também tu estás. É impossível alguém fugir da presença de Deus. E Jonas com certeza sabia disso. Jonas é um profeta de Deus, conhece a palavra, é do povo de Israel, e ele sabia da onisciência de Deus, atributo de Deus, sua onisciência e a sua onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tinha como Jonas fugir da presença de Deus, mas nesse momento ele coloca essa bobagem no coração e ele tenta então fugir. E o versículo 3 diz que ele desce até Jope, que era o porto marítimo ali mais perto dele, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Como se ele pudesse fugir da presença de Deus. Ele achando que fosse para Tarsis, a 4.000 quilômetros de distância da onde ele estava, ele então ia conseguir fugir da voz de Deus, que tinha se manifestado a ele de maneira clara. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Os irmãos lembram que na quarta-feira a gente falava sobre Abraão, né? O último grande teste de Abraão foi quando Deus pede o seu filho e Abraão se dispôs. E nós fizemos até a comparação com o profeta Jonas, que se dispôs, porém, para fugir da presença de Deus. E por isso Abraão, queridos, é chamado o amigo de Deus, porque ele se dispôs a ir fazer o que Deus pediu. Então há uma grande diferença nessas duas disposições, a de Abraão e a disposição de Jonas. A disposição de Jonas, naquele momento, era de fugir da ordem de Deus, pois ele não queria cumprir a ordem de Deus por diversas questões, né? Os textos não deixam com muita clareza, mas lá na frente a gente vai ver, ele vai discutir com Deus algumas coisas que a gente percebe como estava o coração dele em relação aos ninivitas. E quando a gente olha a história de Israel e as guerras com os assírios, né, a gente então chega a essa conclusão que Jonas não olhava com os bons olhos a nação dos assírios e ele não queria simplesmente ir pregar ali para que aquele povo, ouvindo, pudesse vir a se converter. Porém, queridos, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, ele sempre dá uma oportunidade a qualquer pecador, seja ele o mais vil dos pecadores. Deus tem graça abundante, Deus tem misericórdia para qualquer ser humano. E a Bíblia diz e é clara, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e se volte para Deus. Por isso, naquele grande dia, o dia do juízo, ninguém terá desculpas, porque todos tiveram oportunidade e Deus, pela graça e misericórdia, ele estendeu a sua palavra, ele enviou missionários, ele enviou profetas, para que cada ser humano pudesse ouvir a mensagem
e decidir entre aceitar ou rejeitar a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Mas Jonas então decide fugir. E ele desce para Jope. Ele compra uma passagem, ele gasta dinheiro. E ele então entra naquele navio. E aí nós temos que olhar um outro detalhe. Quando a gente está numa rota de fugindo de Deus, de descida, a gente então vai colocar pessoas em risco. Ele, além de se prejudicar, ele está então prejudicando toda uma tripulação. À medida que ele entra no navio, se esconde lá no porão do navio, pronto, a tripulação toda estava em tribulação. E aí se cumpre uma palavra que eu quero ver com vocês. Gálatas capítulo 6, verso 7, vamos ver aí mais 3 textos. Gálatas 6, 7, abre comigo, deixa marcado aí Jonas, e vamos lá ao Novo Testamento. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Há um princípio bíblico aqui que a gente precisa aprender e não deve esquecer, que é o seguinte. Gálatas 6, 7 diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Jonas estava semeando vento e ele ia colher tempestade. E esse é um ditado popular que tem o fundamento bíblico. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem em pecado vai colher o fruto da sua iniquidade, queridos. Isso a gente não pode esquecer. Aquilo que a gente faz e produz sempre volta para nós. É a chamada lei da semeadura. A Bíblia não mente, não falha. O que nós fazemos vai voltar para nós. Ou bem ou mal. Dependendo daquilo que a gente semeou. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E agora vamos a Provérbios. Provérbios 22, verso 8. E depois vamos a Oséias, capítulo 8, verso 7. Provérbios de Salomão, capítulo 22, versículo 8, diz o seguinte, se você tem sua Bíblia, por favor, abra. O que semeia a injustiça, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que semeia injustiça, cegará males. É o mesmo contexto que Paulo fala aos Gálatas. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Então, se eu ando fazendo injustiça com as pessoas, com a família, com os filhos, esposa, marido, nós vamos semear o mal. Quem semeia injustiça vai colher o mal. Não tem como ser diferente. Jonas se dispôs para fugir da voz de Deus. Ele entrou então em rebeldia contra Deus. Ele ia colher consequências disso. Ele estava semeando vento. E logo, logo ele começou a colher a tempestade. Vamos comigo a Oséias. Oséias está ali pertinho de Jonas. Oséias, capítulo 8, versículo 7. Oséias fica logo depois de Daniel. Daniel, depois vem o profeta Oséias. Oséias 8, versículo 7. O contexto aqui é sobre Israel. O castigo está próximo. Israel estava desviado de Deus e achando que ia ficar tudo bem. Não ia acontecer nada. Mas Deus então manda o profeta Oséias anunciar para eles o seguinte. Oséias 8, verso 7. Porque semeiam vento, porque semeiam ventos, e cegarão tormentas. Não haverá seara. A erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Percebam, queridos. O profeta está anunciando para eles. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, tempestade. E exatamente o que Jonas escolheu, porém,
O grande problema é que ele não estava sozinho, então toda aquela tripulação sofreu por causa da inconsequência do profeta Jonas. E aí eu e você temos que prestar atenção nisso. Se a nossa vida, né, entra por um caminho de insensatez e a gente então começa a andar na insensatez, primeiro que sofre a nossa família, porque ela não tem para onde fugir, né? Os filhos, a esposa, o marido, aqueles que moram conosco, vão pagar também o preço, embora muitas das vezes a culpa é nossa. E aí eles vão pagar o preço da nossa insensatez. Por isso a gente precisa estar muito atento para não entrar em rota de colisão com a voz de Deus, com a vontade de Deus. Vamos voltar agora em Jonas, capítulo 1, verso 4, só você caminhar para frente aí mais um pouco, e aí você vai voltar novamente ao livro de Jonas. E no versículo 4, o texto é claro quando diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Agora, no final do versículo, diz o seguinte: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Veja, queridos, que situação era do profeta Jonas. E essa é a situação de quem está em rumo de insensatez. A gente perde o discernimento, a gente perde a clareza das coisas, e a gente fica com os ouvidos insensíveis à voz de Deus, e muitas vezes insensíveis às questões ao nosso redor, à nossa família, as necessidades dos filhos, da esposa, do marido, dos vizinhos. A gente só pensa em nós. Jonas estava dormindo no profundo sono no porão do navio, enquanto a tripulação, os marinheiros, estavam clamando, cada um ao seu Deus, tirando já o peso do navio para aliviar da carga, o navio ficar mais leve, assim flutuar de maneira mais tranquila. E Jonas está dormindo, como se nada tivesse acontecendo. E aí a gente percebe o perigo de alguém que está na insensatez. Isso, querido, a gente aprende o que não fazer nessa história. Não entrar por um caminho de insensatez. E o que traz a insensatez é o pecado, porque o pecado na nossa vida, ele tira o nosso discernimento. E aí, se eu abrigo o pecado na minha vida, a consequência disso é eu me tornar um insensato. Por isso tem que ir a Deus, pedir perdão dos pecados e caminhar pelo caminho de santidade, de pureza, que é o caminho de Deus. O salmista diz na sua palavra: ó Deus, o seu caminho é um caminho de santidade. Deus tem os seus caminhos, e os caminhos de Deus são de misericórdia e são de santidade. E Jonas aqui perdeu a clareza, perdeu o discernimento, e então entrou no caminho de insensatez e colocando todos a bordo do navio em perigo. E aqui, querido, a gente vai aprender mais umas coisas. Versículo 6, o capitão do navio vai lá confrontar Jonas. Ele descobre, ele sabe que Jonas está lá, porque Jonas pagou uma passagem. Então o capitão sabia quem estava no navio, e quando ele viu aquele alvoroço, todo mundo clamando, cadê aquele camarada, aquele hebreu que entrou aqui? Onde ele está? Jonas estava escondido lá no fundo, no porão do navio. E o capitão foi lá confrontá-lo. E o versículo 6 diz aí: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aí aqui, querido, é o que a gente deve aprender para não fazer. O capitão, que era ímpio, não era um servo de Deus, não servia ao Deus Altíssimo. Ele está dando uma lição em Jonas.
Ele está mandando Jonas orar. Levanta-te, clama ao teu Deus. Quem sabe esse Deus que você serve, cada um servia um Deus. Porque o versículo 5 diz que eles clamavam cada um ao seu Deus. Todo mundo tem uma crença. E na hora que a coisa está pegando, que as coisas estão difíceis, as pessoas correm cada um ao seu Deus. Essa foi a reação de todos ali naquele navio. E Jonas está dormindo. E o capitão então vai lá confrontá-lo. Só que Jonas é o profeta do Deus Altíssimo. Quem devia estar pregando ali era o Jonas, era o profeta. A nação de Israel é que deveria dar o exemplo para as outras nações. Foi para isso que Deus chamou Israel. Mas Jonas agora então está passando uma tremenda vergonha e está envergonhando o nome de Deus. Mas Deus, que não deixa nada escondido, nada fica oculto, Jonas então vai ser descoberto. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 22, Jesus diz: pois nada está oculto, senão para ser revelado. Então Jonas pensou que ia se esconder, fugir de Deus, mas não. Deus está indo atrás de Jonas e trazendo à tona o seu pecado. No caso aqui de Jonas, o pecado era a rebeldia contra a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 7. Diziam uns aos outros. Agora Jonas está diante de toda a tripulação. Antes foi só o comandante, o chefe do navio. Agora ele é levado a ser confrontado por toda a tripulação. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ah, irmãos, ninguém consegue fugir de Deus, ninguém consegue ficar escondido, ninguém se esconde da poderosa mão de Deus, da onisciência de Deus. E Jonas não era diferente, e ele então foi descoberto. A sorte caiu exatamente sobre Jonas. E o confronto com ele vai continuar. Os marinheiros, opa, você é o culpado. E aí eles disseram, verso 8, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Fizeram 4 perguntas a Jonas, que veio trazendo mais vergonha ainda para ele. Primeira pergunta: que ocupação é tua? Jonas era profeta. Como profeta, ele deveria ter a palavra de Deus, a visão de Deus, e ele deveria ser aquele que anunciaria a palavra de Deus a toda a tripulação. Mas ele não, está fugindo, escondido, está em rota de colisão. Então isso era vergonhoso. Segunda pergunta: de onde vens? Terceira pergunta: qual a tua terra? Ele era da nação de Israel. Que povo és tu? Ele era hebreu. A nação dos hebreus deveria levar a luz aos povos. Deus fala isso com clareza quando ele chama Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você vê, quando Moisés escreve a lei, Deus vem pontuando esse detalhe. Deus ia manifestar a sua glória com Israel, com a nação de Israel. Agora Jonas está passando uma tremenda vergonha, porque ele é profeta, ele é hebreu da nação de Israel, e ele está trazendo grande confusão àquela tripulação. E aí, queridos, a gente aprende que, como cristãos, Jesus nos chamou para sermos sal e luz. E a gente então não pode andar com a vida torta, trazendo tempestade e tribulação às pessoas à nossa volta, vizinhança, amigo de trabalho, de faculdade, de colégio. Quando muitas das vezes andamos com a vida desordenada,
a gente vai trazer tempestade para aqueles que estão à nossa volta. E aí, com isso, trazer um péssimo testemunho e algumas vezes nos tornamos pedra de tropeço para aqueles que querem entrar no reino dos céus. Mas Deus, que é grande em misericórdia, e Deus que é poderoso, e a gente aprende aqui sobre o poder de Deus. Deus tem todo o poder, irmãos. E com toda a insensatez de Jonas, com o caminho de Jonas, que é um caminho de insensatez, fugindo de Deus, Deus consegue alcançar o coração daqueles homens. A voz de Deus naquela tempestade. E quando Jonas declara de quem ele é e de qual povo, a resposta de Jonas diz o seguinte, olha aí o verso 9. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa declaração de Jonas, junto com a tempestade, a voz de Deus naquela tempestade que foi de repente, alcançou o coração daqueles homens. Nós vamos olhar em versículo 10, 11 e 12, que os homens temeram a Deus e se converteram ao Deus Altíssimo. Olha o que diz o versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Os homens ficaram com medo, temente. Olha o verso 11. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Eles ficaram com temor, toda aquela situação, estavam com medo da morte, com certeza. E eles perguntaram a Jonas, o que te faremos para que se acalme a tempestade, para que o mar se nos acalme? Queridos irmãos, a resposta clara e evidente de Jonas deveria ser outra, não a resposta que ele deu. Jonas escolheu a morte, porque ele disse o seguinte, olha o verso 12 que diz, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmão, Jonas sabia da misericórdia de Deus, porque lá na frente ele vai dizer para Deus, eu sabia que tu és um Deus de misericórdia, e que perdoa a iniquidade, e que ia perdoar esse povo. Depois que os ninivitas se converteram, depois que ele pregou, ele vai ficar ainda chateado com Deus, porque Deus perdoou o povo. E ele diz, eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia. Ora, se ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia, não era para ele pedir para ser lançado ao mar. Porque ser lançado ao mar naquela situação era morte na certa. O mar bravio, a tempestade em alta, ele não conseguiria escapar. Por melhor que ele fosse um bom nadador. Então Jonas pede a morte. Jonas está cansado da vida. Jonas está aborrecido com Deus. E ele diz para os homens, me lança no mar, que o mar se aquietará. E aí, queridos, é o perigo do caminho da insensatez, que muitas das vezes a gente entra, e a gente desistir de tudo, inclusive da vida. Como alguns profetas, né? O profeta Elias também, quando está lá na caverna, ele pede para si a morte. Melhor me é morrer do que viver. E Jonas vai falar isso de novo lá no capítulo 4, verso 3. Melhor me é morrer do que viver. Ali ele pediu para ser jogado. Então a gente já sabe, já entende que ele queria morrer. Mas depois ele fala com Deus claramente. Melhor me é morrer do que viver. Esse é o estado, irmãos, de alguém que está
no caminho da insensatez. Com os olhos embaçados por algum momento, Jonas é servo de Deus, Jonas estava salvo, profeta escolhido, mas ele está no momento de insensatez. Esse é um perigo para nós, os cristãos, que já estamos salvos, entrar no caminho da insensatez. Então, cuidado, não abrigue pecado na sua vida, porque o pecado tira o discernimento. Perdendo o discernimento, a gente então começa a trilhar o caminho da insensatez. E quando a gente entra na rota de desobediência a Deus, a gente vai colher o fruto. E Jonas colheu um fruto amargo, porque essa experiência trouxe para ele muitas marcas. Então, queridos, os versículos que seguem, 13 e 14, nós vamos perceber que aquela tripulação, com todo esse infortúnio, Deus alcança o coração deles, porque eles temeram jogar Jonas no mar. Olha o que eles disseram no verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Percebam que eles não queriam jogar Jonas ao mar. Eles tentaram uma outra solução, a não ser porque eles sabiam que o Jonas ia morrer. Por isso eles tentaram outra solução. Só que Deus não permitiu. O vento jogava eles para o alto mar. Eles não conseguiam voltar à terra. E o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Agora, olha o verso 14. O que eles vão orar e dizer para Deus? Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Irmãos, a gente percebe que aqueles homens tiveram clareza. E ficaram com medo de lançar Jonas ao mar. Jonas ia morrer, consequentemente, e eles iam ficar com culpa. Por isso ele diz: não cobre de nós. Não faça cair sobre nós este sangue. Percebam como eles estão com clareza. Nós somos inocentes, mas tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles é então chamando Deus de Senhor. E aí mostra que o temor chegou no coração deles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Verso 15. E cessou o mar da sua fúria. Agora olha o 16. A conclusão de que aqueles homens se converteram a Deus, ao Deus verdadeiro. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor. E fizeram votos. Aqueles homens, irmãos, se converteram de tal maneira que sacrificaram a Deus lá no navio. E fizeram votos a Deus. E aí eu pergunto, como Jonas soube disso? Provavelmente quem escreve o livro é Jonas, ele é o próprio autor. E é lógico isso depois de tudo que passou. Jonas então vai relatar a sua autobiografia. Certamente ele soube da história, encontrou com aqueles homens. Mas ele soube que aqueles homens, após o mar ficar calmo, eles adoraram a Deus, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos a Ele. Irmãos, isso é extraordinário. E a gente aqui então percebe que Deus, na sua grandeza, no seu poder, na sua extraordinária magnitude, ele consegue converter toda a tripulação sem a ajuda de Jonas, porque Jonas não pregou nada ali. Jonas só trouxe a tempestade. A única ajuda de Jonas foi trazer a tempestade. Deus usa a tempestade e toda aquela situação e alcança o coração daqueles homens. Isso mostra para nós uma outra verdade. Quando a gente prega, alguém se converte,
A glória toda é de Deus, porque quem converte a palavra e o Espírito, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, apenas um canal que Deus nos usa. Quem completa a obra, quem faz a obra é Deus. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, através da palavra pregada, a palavra que tem poder, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que restaura o homem. E o que aconteceu ali, queridos, foi que Deus salvou o coração e a alma daqueles homens. Aquela tripulação foi alcançada com toda aquela situação dramática que Jonas levou para aqueles homens. Isso é tremendo e magnífico. A misericórdia de Deus é usada com Jonas, com a tripulação e depois com Nínive. Versículo 17 diz aí: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E nós vamos terminar olhando o caminho de descida. Jonas entrou num caminho de descida. E quando nós desobedecemos a Deus e a sua palavra, a gente então entra nessa rota de declínio. E a gente vai descendo, descendo, descendo até o fundo do poço. Aonde Jonas chegou foi o fundo do poço. Volta aí na tua Bíblia, no capítulo 1. Primeiro degrau que Jonas desce. Versículo 3. Tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarse. Jonas então desceu da cidade que ele morava para a cidade de Jope. Logicamente, a cidade que Jonas morava estava mais alto que o nível do mar. Jope, que era a cidade marítima, no nível do mar, Jonas desceu até Jope. E aí Jonas desce mais um degrau. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Veja que ele está descendo. Desceu a cidade, desceu para o porão do navio, mas não parou aí. Terceiro degrau, levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Jonas desceu ao fundo do mar. Versículo 15, quando os marinheiros levantam ele e jogam ao mar. Então Jonas agora está descendo mais, mas não para aí. Versículo 17, quando o peixe engole Jonas, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele desceu até o ventre do peixe. Desceu mais um degrau. E naqueles 3 dias, Jonas então ali está refletindo entre a vida e a morte. Jonas está num lugar escuro, que ele não sabe bem onde é que é, o que que é. E lá ele resolve orar. E na oração dele, ele próprio diz que desceu mais. Veja comigo aí. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Jonas está pensando que morreu, ou que vai morrer. Durante 3 dias, num lugar escuro, Jonas pensou que ia morrer. E se morre, aí de fato ele ia descer a 7 palmos da terra se ele fosse sepultado. Porém, naquela situação, ele não iria ser sepultado, né? Ele ia entrar em decomposição dentro do peixe, ia ser esfarelado. Então, queridos, é preciso tomar muito cuidado quando entramos num caminho de insensatez, de desobediência a Deus. A gente só vai descendo até o fundo do poço. Mas Jonas, lá no fundo do poço, ainda clamou a Deus. Hoje nós não vamos olhar a oração de Jonas,
ficará para quarta-feira, se Deus quiser, Jesus não voltar, a gente vai então olhar a oração de Jonas. O último recurso. Não precisava ser assim. Jonas, no fundo do mar, no fundo do peixe, ele orou a Deus. Jonas virou um sinal. Eu quero ler o último texto com os irmãos. Lá em Mateus 12, Jesus vai falar o sinal de Jonas. Mateus, capítulo 12. Deus, pela sua graça e misericórdia, ainda vai usar a história de Jonas lá na frente, quando Jesus fala com os escribas e fariseus. Mateus 12, verso 38. E aí, irmãos, a gente percebe a soberania e a graça de Deus. Deus é gracioso demais. Por isso, não desista da sua vida, não desista de lutar, não desista de andar em santidade e em pureza. Deus é gracioso e Ele transforma a maldição em bênção. E essa história que tem tantas coisas negativas, Deus usa de uma forma extraordinária na nossa vida. E ao longo dos anos, Deus vem usando a história de Jonas com muitas pessoas. E olha o que Jesus diz aqui aos fariseus. Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Queridos irmãos, a misericórdia de Deus é tremenda. Mas aquela geração de Jesus não estava aproveitando a misericórdia de Deus. Eles estavam tentando a Deus e pedindo um sinal. A essa altura do capítulo 12 de Mateus, Jesus tinha feito vários milagres. Vários. Tinha curado cego, ressuscitado mortos, curado leprosos, e ele ainda queria sinais. O coração deles estava endurecido. E Jesus, é claro, quando diz: nenhum sinal será dado a uma geração má e adúltera, senão a do profeta Jonas. E ele então conclui dizendo: os ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração, porque ouviram a pregação de Jonas e se converteram. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ah, irmão, Jesus foi muito maior do que Jonas. Jesus foi obediente ao Pai em toda e qualquer situação. Porém, aqueles homens não se converteram. A graça foi dada a eles, mas eles não aproveitaram. A misericórdia esteve com eles durante todo o ministério de Cristo, mas eles não aproveitaram. Por isso é preciso tomar cuidado. Você, meu amigo, que nos assiste, que nos ouve, que vai nos ouvir daqui a alguns anos, a graça de Deus estará sempre à sua disposição. Mas haverá um momento que a graça de Deus vai encerrar para a tua vida. Porque Deus é justo e gracioso no mesmo nível. E quando então a graça e a misericórdia cessam, o juízo é executado. Os ninivitas da geração de Jonas foram agraciados com a pregação de Jonas. Ainda que Deus teve que levar Jonas quase que na marra para pregar. Mas ele pregou. E aquela geração se converteu. E o próprio Cristo vai dizer que eles vão se levantar e ainda vai julgar a geração de Jesus, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Querido amigo, querida amiga, nunca é tarde para se arrepender dos pecados e se voltar para Deus, porque haverá um juízo. O dia do juízo virá, chegará. E a palavra de Deus não mente e não volta vazia. E Deus tem prazer na tua vida.
Deus tem prazer que você se converta e se volte para Ele. Não importa qual o seu pecado, qual a sua crueldade, Deus é misericordioso e gracioso para salvar a sua alma. Portanto, querido amigo, você que nos ouve, arrependa-te dos teus pecados, confesse a Deus os seus pecados e abandone e se volte para Deus e siga a palavra de Deus. Volte-se para o Senhor Jesus para que a sua alma seja salva e no dia do juízo você então não seja condenado com os pecadores, com aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Amém? Deus nos guarde e nos fortaleça durante esta semana. Lembre que a desobediência tem consequências. Jonas colheu consequências duras pela sua desobediência. Deus, pela sua graça, trouxe ele de volta para o caminho certo. Mas, queridos irmãos, não se engane, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus, pela sua graça, perdoa o pecado, mas as consequências do pecado nós pagamos, nós sofremos. Por isso o bom caminho é o caminho da obediência. Obedeça a palavra de Deus. Ouça e obedeça. Ouça a palavra de Deus e obedeça a voz de Deus através da sua palavra, para que você não colha as consequências da desobediência. Amém? Se Jesus não voltar e Deus assim permitir, na quarta-feira vamos continuar olhando e vamos olhar o capítulo 2, que vai falar da oração de Jonas, e é uma oração extraordinária. Jonas na angústia, porque lá no ventre do peixe, durante 3 dias, ele ficou angustiado, porque ele estava entre a vida e a morte. E nessa hora, os homens então clamam a Deus. E se Deus permitir, nós vamos olhar quarta-feira, às 20 horas. Viu, queridos? Vamos mudar o nosso horário. Essa quarta-feira que passou, fizemos às 20 horas, e eu percebi que tinha mais pessoas ouvindo junto conosco. Então, quarta-feira será novamente às 20 horas. Ok? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome, pela tua bondade, tua graça, tua fidelidade. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que não volta vazia, tua palavra que fará aquilo para qual ela foi determinada. Ó Deus, abençoa meus irmãos, fortalece, nos dê uma semana produtiva na tua presença, de testemunho vivo, nos dá uma vida de santidade esta semana, ajuda-nos a caminhar em pureza e santidade, Pai, para o louvor e a glória do teu nome. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Cura os doentes, os enfermos desse tempo, que a tua mão poderosa possa curá-los e alcançá-los. Em nome de Jesus, vivifica-nos, Pai, pelo teu poder e pela tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus vos guarde pelo seu poder, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. E se Deus permitir, até quarta-feira, e se Jesus não voltar. Um forte abraço, beijo no coração.